O senhor acha que é mais uma questão técnica ou política? Não tem nada de técnica, é uma coisa estritamente política. Tarifa zero não tem problema nenhum tecnicamente, muito pelo contrário, só simplifica tudo. 4 pães de trigo Dona Cisa, meia dúzia de... Naquele projeto, por exemplo, estava atrelado uma reforma tributária que tributava pesadamente as propriedades dos mais ricos, que não é por acaso que são os mesmos que financiam as campanhas dos vereadores. Eu acho também que existe apesar de ter aquela aprovação gigantesca, ainda existe na sociedade brasileira muito atraso em relação a pensamentos mais avançados e proposições mais arrojadas que aconteçam. Mas eu acho que no limite foi isso aí mesmo, foi a minoria que manda, né? Mandou. Eu não vejo outra forma que não seja, no momento, seja através de movimentos populares e sociais, e o MPL tem feito esse trabalho, ele está ampliando, né, contatos com movimentos de outra natureza, moradia, etc., para fazer um entendimento mais articulado dessas coisas todas, de um lado. E de outro lado, evidentemente, que haja no plano institucional políticos, que realmente embarquem nessa discussão com a seriedade que ela merece. Existem vários deles e precisa ampliar cada vez mais esses políticos. Eu acho que o resultado foi muito pobre, né, em relação, quer dizer, naquele momento o resultado foi excelente, não pelos 20 centavos, como todo mundo sabe, mas pelo simbolismo que aquilo representou, mas passado o tempo, eu acho que não é que faltou, não houve oportunidade do tema caminhar mais. Eu acho que várias coisas contribuíram para isso. A Copa do Mundo, a eleição presidencial que vamos dizer assim, ela sufoca quase que todas as outras discussões, né? Então, eu acho que os resultados foram muito pobres, mas eu entendo que o tema está subjacente. Mais hora, menos hora, ele volta com toda a força outra vez. Em alguns casos, você pode ter soluções estritamente locais, que o governo federal nem precisa saber, como aliás existe, né? Existem cidades que fazem tarifa zero sem esse nome e que não tem nada a ver com o governo federal. Agora, de um modo geral, eu diria a você que o Brasil está muito atrasado numa política nacional de mobilidade urbana enquanto país, enquanto nação. Né? E não é só no que se refere à tarifa zero, uma série de outras coisas. Eu diria que o importante é que ela aconteça. E eu acho que precisa acontecer em municípios grandes, para que isso tenha um mínimo de repercussão. Isso poderá ser feito, de repente, num município em que a vontade política, a capacidade de articulação do determinado prefeito faça com, por exemplo, se uma cidade com 400 mil habitantes no Brasil tiver tarifa zero, esse assunto vai tornar um assunto nacional, queiramos ou não queiramos. E isso pode acontecer com a vontade política de um prefeito. Na verdade, você pode pensar o seguinte, a saúde não é estatal. Quando eu digo não é estatal, o hospital não foi construído pelo Estado, foi construído por uma empreiteira. As camas são compradas no mercado nacional, as seringas hipodérmicas, os medicamentos, tudo isso são comprados do setor privado, né? Na economia brasileira, que tem uma presença muito grande. Então, não há por que você ser proprietário do veículo, porque estatizar no limite é isso, você ser o proprietário do veículo. No caso, o transporte coletivo, você pode alugar o ônibus do setor privado, que é o caso do fretamento, que tem o nome de municipalização. Em termos de Constituição Federal, significa uma prescrição, né? A Constituição, assim como ela diz, é proibido você ter preconceito racial. Isso é crime, isso é uma prescrição.
Daí você tem leis que vêm a partir dessa prescrição que vai dizer, se você chamar o camarada de macaco, como fez aquela moça, isso é injúria e tem uma pena XYZ. Então isso operacionaliza o princípio constitucional. Aqui é a mesma coisa, no momento que você tiver o transporte como direito, daí você vai ter que ter legislações e processos e medidas que tornem esse princípio constitucional uma coisa efetiva.